Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje vamos tratar aqui desse queridinho de todos aí, também meu, o Iridium, tá? Iridium é um fundo muito conhecido, né? Gigante aí, vocês vão ver o tamanho dele no mercado. E por que ele é tão querido assim? Pelo simples motivo, ele é um fundo que historicamente traz um retorno excelente para os seus cotistas. É um fundo já antigo, né? A gente aqui consegue ver que o IPO dele aqui foi em 2018 e ele, lembrando que esse gráfico aqui ele não é ajustado com rendimento, né? E ele é um fundo assim que, se você pegar o gráfico dele ajustado a rendimento, é um fundo que tem trazido desde seu IPO um retorno fantástico para os seus cotistas, e por isso ele é dito e querido por muitos como o melhor fundo de papel que nós temos no nosso mercado até agora, tá? Como dito, é um fundo de papel, um fundo de recebíveis imobiliários, tá? De CRIs, e só que ele está passando pelaquela mesma tempestade que a gente já vem comentando aqui nos outros fundos de papel que a gente já analisou, da deflação. E vejam o que aconteceu aqui nos últimos 30 dias com a cotação dele. Estava aqui nessa faixa de R$101, chegando até R$103, e ela caiu quase 4% aqui, sendo negociado hoje nas mínimas do ano, a 99,20. Ele já chegou a bater R$113 esse ano, ele tem um yield de quase 15%, tá? Um yield muito bom para um fundo de middle risk. Eu classifico o Iridium como um middle risk, tá? Ele ainda está sendo negociado acima do valor patrimonial. O Iridium, historicamente, eu acho que ele nunca chegou a ser negociado abaixo do valor patrimonial, então a gente pode estar vendo aqui ser aberto uma janela de entrada para quem gostar do fundo excelente, tá? Lembrando que aqui no canal a gente não dá recomendação de investimento, a gente apenas é um canal de cunho educativo, né, na qual eu analiso junto com vocês alguns fundos, e obviamente que cada um tem que fazer sua análise aqui e ver se faz sentido ou não botar ele na sua carteira, tá? Você vê que ele tem uma taxa de crescimento de dividendo muito boa, de 10,15%, tá com um valor em caixa de 7,78 ainda, o que eu considero um valor em caixa ok, tá? Dado que é um fundo que tem por característica fazer muito giro, muita compra e venda de papel, compra e venda dos fundos imobiliários que tem dentro dele. A gente já vai trocar essa ideia aqui. É um fundo que tem, se eu não me engano, uns 24, 22% da sua carteira de fundos imobiliários, tá? É composto de fundos imobiliários. Então tem aquela história que eu já troquei essa ideia com vocês, que eu não gosto de fundo de papel comprando fundo, que aí acaba virando um pouco uma dinâmica de FOF, tá? E ele tem um percentual relevante da carteira dele em fundos imobiliários, que a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente está vendo aqui a razão dessa queda nos últimos dias dele. Ele anunciou esse rendimento aqui de 0,85, que é um rendimento muito abaixo do que ele vinha pagando. Olha aqui, em 2012 chegou a pagar 1,40, depois pagou 1,35 em julho, no mês de setembro já pagou 1,26, aí põe 0,85 em outubro, porque foi a competência que o fundo passou a sentir esse cenário de deflação, mais fortemente esse cenário de deflação, e a gente vai ver por que isso está acontecendo só agora, e vai projetar o daqui para frente, tentar projetar um pouco daqui para frente desse fundo. Mas eu já adianto que eu acho que é bastante razoável que esse fundo ainda passe por uns 2 meses aí de rendimentos baixos, tá bom? Baixos para o nível histórico dele aqui, que é de 1,20. Você vê que a última vez que ele distribuiu algo em torno de 80 centavos foi em agosto de 2020, né, pós-pandemia. Então, realmente, foi uma queda bastante forte, né? Esperada, né? Por quem já está ciente dessa dinâmica do cenário de deflação nos fundos de papel, mas que tem feito muita gente aqui insatisfeita. Só vê essa queda aqui de 103 para R$99 aqui na cotação dele. Lembrando que ele ainda está acima do valor patrimonial dele.
que está aqui em torno da casa de R$ 95. Que o patrimônio líquido do fundo, quando eu disse um gigante, eu não menti, né? É um fundo de 3,5 bilhões em patrimônio líquido, é um fundo muito grande. Questão de valores a receber aqui está zerado. O caixa dele está um pouco elevado para o seu nível histórico, tá? Aqui os valores a pagar. A maioria aqui é de renda retida ainda a distribuir. A gente vai ver que esse fundo ainda tem uma reserva de lucros que ele pode vir a distribuir aí. Essa renda distribuir, ela na realidade, a inflação acruada ainda em alguns CRIs que ele tem dentro dele, que ele ainda não conseguiu desacruar essa inflação, ou não quis, por estratégia do fundo, para poder tornar essa inflação distribuível para o cotista, né? Então aqui esses valores a pagar não tem nada a ver com dívida, tá? É rendimento a distribuir. Tá vendo aqui 30 milhões aqui, rendimento a distribuir. Aqui é o portfólio dele, né, de FIIs. A gente vai falar mais lá para frente, mas vejam que ele está bastante concentrado aqui em fundos de papéis. Ó, DEVA, RBHY, HCTR, próprio TORD, URCA, HSAF, VSLH, também papel, Kivo, papel, HGCR, papel, Bari, Canip, muitos fundos de papel, tá? Ele é um FOF, mas é um FOF mais focado em fundos de papel, beleza? Essa parte dele de FIIs aqui funciona como se fosse um FOF, mas um FOF mais focado em fundos de papel. Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial dele, que acabou de sair, saiu do dia 19. O primeiro comentário aqui dele mensal é justamente sobre essa queda no rendimento, né, de 0,85. E ele vem aqui explicando aquilo que a gente aqui, quem acompanha o canal, que já sabe, né, a deflação, né, atingiu seu terceiro mês seguido. E apesar do fundo possuir diversos CRIs com resultado acumulado, que é aquele resultado, aquela inflação acruada que eu já comentei com vocês, fruto de meses de inflação elevada, o cenário deflacionário começou a afetar a parcela de atualização monetária da carteira de CRIs. Mesmo assim, vale destacar que o resultado final deste item ainda foi positivo, mesmo com a deflação dos últimos 3 meses. Tem muito fundo de papel que já está negativo, então isso aqui é um ponto positivo para o IRI. Junto com a deflação, a receita de negociação de CRIs e FIIs e os rendimentos recebidos da carteira de FIIs também impactaram negativamente. Aqui a gente vai comentar mais lá para frente essa dinâmica, tá? Porque o que acontece? Como ele tem uma carteira de FIIs relevante e os FIIs dele são de papel majoritariamente, então os rendimentos desses FIIs também estão sofrendo. Só que eles estão sofrendo com um delay. O rendimento que ele está distribuindo no mês de outubro, ele é referente à competência do mês de setembro. Só que a competência do mês de setembro, dentro da parcela de FIIs dele, são os rendimentos de agosto desses fundos. Então, aqui já respondendo uma das primeiras provocações que eu fiz lá no início do vídeo, provavelmente esse patamar de 0,85 vai ser mantido aí pelo menos daqui a mais 1 ou 2 meses. Porque vamos parar para pensar aqui. A gente está com 3 meses de deflação. A gente sabe que esse o resultado distribuído, geralmente, ele tem um delay de M-2. Ele é distribuído referente a 2 meses atrás. Então, o resultado distribuído hoje distribuído no mês de outubro, ele é referente ao mês de setembro, que, por sua vez, os ativos dentro dele, o rendimento referente ao mês de agosto. Com isso, a gente está 2 meses atrás do calendário normal do dia a dia que a gente está aí. Então, a gente parou muito provavelmente de ter deflação no mês de setembro. Eu acredito que em outubro a gente não vai ter mais essa deflação. Então, as coisas vão começar a voltar a um normal, que não é o normal da inflação altíssima do início desse ano, mas é algum normal. Acredito que lá para o mês de dezembro. Então,
os rendimentos do mês de janeiro ali é que a gente vai começar a ver voltando para alguma normalidade dos fundos de papel. Maravilha? Aqui falando que essa deflação não vai continuar, obviamente. Aqui, pela lista aqui de rendimento deles, a gente vê que rendimento muito baixo, né? 0,85 aqui distribuído, comparado com o que vem sendo distribuído ao longo do ano. Aqui o desempenho da cota no mercado secundário, a gente já viu que está caindo, caiu ainda mais, né, desses 103, estamos agora nos 99. Aqui a carteira de fundos dele, são fundos bem variados, tá? Tem bastante coisa aqui bem variada. A gente vai ver que ele está numa taxa média aqui de IPCA mais 8, e a taxa de CDI dele que é boa, que eu acho que, se não me engano, é CDI mais 5. Aqui falando novamente da carteira de fundos dele, olha só, papel, 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 papel. A maioria aqui é fundo de papel, então ele vai ter essa dificuldade nesse momento em manejar essa carteira. Por quê? Aqui ele ainda traz o preço médio dele de compra. Todos esses fundos de papel que ele comprou caíram, porque o mercado inteiro, fundo de papel, estão caindo por conta da queda dos rendimentos. Então ele não vai poder fazer giro dentro dessa carteira de FIIs para gerar ganho de capital e dar uma bombada na distribuição. Então ele está travado aqui, ele vai ter que esperar esse cenário passar. De repente ele pode comprar, reforçar a posição em algum fundo que ele acredite que vale a pena, mas ele não vai conseguir vender, não vai conseguir gerar ganho de capital. Então o resultado dele não vai ter esse boost que em outros momentos de mercado ele conseguiu entregar. Aqui está mostrando como é que está a distribuição dele de ativo. Ele está 66% em CRI, 21% em FII. Esse FII, renda fixa aqui, são FIIs que ele aloca, mas com uma característica mais de renda fixa. A gente pode ver aqui quais são eles, tá? Como se fosse o caixa dele, tá? E aqui é o caixa propriamente dito, que deve estar lá no CDI. Você vê que ele está majoritariamente aqui indexado no IPCA, que é o que está fazendo fazendo esse sofrimento, né, na distribuição de rendimento dele. Aqui, ó, a taxa média dele, IPCA 8,42, e tem um CDI aqui, essa taxa de CDI está muito boa para um middle risk, tá, de 5,34. Aqui ele fala um pouco do que ele fez de movimentação no mês. Ele comprou esses CRIs aqui, né? Diz o preço médio, o indexador que ele conseguiu comprar. E o que ele fez aqui nos fundos imobiliários, tá? Você vê que ele vende alguns fundos imobiliários aqui. Esse DEVA, ele está vendendo com prejuízo. A questão do DEVA, ela é uma questão mais complexa. Se vocês quiserem, comentem aí que eu faço um vídeo para falar sobre ele. Mas é um fundo que, junto com o TORD, ele tem um problema de risco cruzado muito grave, tá? E que eu acho que eles já estão há alguns meses vendendo esse DEVA aí, mas eles têm uma posição muito relevante por conta desse risco aqui. Compraram o Canip, que pegou na bacia das almas, que o Canip estava muito baixo, um fundo excelente da Kinea. Compraram RBFF, que é um FOF da RB também, que está bastante descontado. E venderam RZTR11, Urca provavelmente porque a posição de Urca dele deve estar num preço médio parecido com o preço negociado hoje em dia, que o Urca não caiu tanto os rendimentos. Deixa eu ver se eu acho aqui o rendimento do Urca. Deixa eu ver aqui o RBR. Não diz qual era a posição de compra, que tem que olhar no outro relatório. Mas ele está sendo negociado ainda acima do seu valor patrimonial. E vendeu aqui um dos fundos que ele considera como se fosse uma renda fixa. Tá? Aqui a gente vai entender bem por que esse resultado veio assim. Tá? Vamos olhar aqui para setembro. Olha só quanto caiu essa linha aqui de correção monetária, que é justamente a questão da correção dos CRIs dele. 8 milhões, 9 milhões, 11, 8, 7 e agora 3.700. Que teve uma queda muito grande, essa é a questão da deflação que a gente vinha comentando.
Faixa de negociação também caiu bastante. O que é essa negociação? É a venda que ele faz do CRI com algum ganho de capital. Por que ele não está conseguindo vender esses CRIs com esse ganho de capital? Porque o mercado inteiro está exigindo mais prêmio frente a esse cenário de curto prazo de deflação. Então, provavelmente, ele não está conseguindo vender os CRIs que ele tem também, ou por algum motivo ele não quer vender, ele acha que os CRIs dele são bons e quer carregar. Outra linha aqui que vem caindo muito, que caiu muito, de rendimento de FIIs. 10 milhões, 11, quase 12, 12.700, 8, 7. Essa linha aqui eu acho que ainda vai continuar a sofrer mais um pouco. Então, a gente vê aqui que não foi à toa esse resultado, né? Ele vem dessas duas características dele, dessa parcela dele que é um FOF e o CRI, a questão da deflação, e dessa parcela que é um FOF por conta da característica dos fundos que estão dentro dela, né? Que são fundos mais de papel. Que ele vem tratando aqui dos ativos dele. É bem legal de ler isso aqui, tá, gente? Vou bater nessa tecla novamente, eu sempre faço isso nos vídeos, porque aqui o nosso intuito ele é educativo. Leiam o relatório gerencial, vocês vão aprender bastante coisa, tá? E aqui ele detalha ativo por ativo dele, faz um resuminho aqui, explicam bem a dinâmica. Eu acho isso excelente para cunho educativo aí de vocês estarem lendo essas coisas aqui que eu passo mais direto no nosso vídeo para não perder o dinamismo do vídeo. Pronto, aqui aí ele fala um pouco da estratégia dele. Ele tem um objetivo de rentabilidade bastante ousado, IPCA mais 7. Isso aqui, a nível atuarial, é um rendimento maravilhoso, tá? Faz também bastante giro, oportunidade do mercado secundário, tem essa questão da alocação tática em FIIs. E aqui ele fala um pouco dos outros fundos da casa dele, tá? Aqui rentabilidade histórica dos fundos da casa que ele tem lá também. Aqui são fundos de investimento mesmo, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço para, por favor, quem gostou, não custa nada aí, para mim, vale muito. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica. Se inscreva no canal, compartilhe esse canal com os amigos aí. O canal está começando, mas já está engrenando, estamos com quase 50 inscritos aí no momento que eu fiz esse vídeo. E, estou muito feliz com o resultado, isso está me motivando a fazer cada vez mais vídeos aí. E é isso, pessoal. Um abraço aí, tchau.